professor Sidney Leite volta para conversar conosco sobre esses últimos acontecimentos. Professor, muito se fala sobre os objetivos de Israel nesse momento, que eles iriam além do ataque ao programa nuclear iraniano, que Netanyahu busca a mudança de regime no Irã. O próprio primeiro-ministro chegou a convocar a população iraniana a se rebelar contra o regime no início do conflito. E aí, na sexta-feira, o que acompanhamos, manifestação nas ruas de Teherã, mas contra Israel, como a gente acompanhou na reportagem. Até que ponto o conflito, professor, gera um efeito contrário ao defendido por Netanyahu? Até que ponto fortalece o Ayatollah Ali Khamenei? É um regime que vem enfrentando, dos ayatollahs, vem enfrentando há décadas um embargo econômico. A situação da economia do Irã é delicadíssima e óbvio que isso chega no cotidiano do cidadão, da cidadã iraniana. E é um governo muito impopular, é um governo de forte censura, forte controle da sociedade, é um esgotamento da sociedade iraniana. Porém, sem dúvida, uma ação que vem de fora e que atinge o país, que agride o país, gera um sentimento de nacional muito forte. Então, Carol, penso que a tua reflexão ela é correta. Isso gera uma inversão de sinais. Isso traz, como também Israel, que temos um governo impopular, mas a guerra é popular. Se vê o Irã como, de fato, um inimigo real. O que nos leva a uma reflexão de que se o objetivo dessa guerra, e de fato derrubar a República Islâmica que chegou ao poder em 1979, dificilmente esse objetivo vai ser alcançado, levando em conta apenas ações que vêm de fora. A queda do regime se daria ou pode acontecer numa conjugação de forças. Porém, quando o sentimento nacional, e aí, Carol, abro e fecho um parênteses muito rápido, se há um Estado nacional no Oriente Médio, na concepção da palavra, uma nação forte, coesa, com uma história comum, aliás, uma história que remonta a mais de 30 séculos, nós estamos falando do Irã. O Irã é a Pérsia, a antiga Pérsia, o Império Persa que estudávamos na escola, não é? Um dos impérios ali da região da Mesopotâmia. Então, nós temos ali um Estado nacional sólido, cujas fronteiras foram desenhadas, escritas pela própria história do Irã. Ao contrário do que acontece na grande maioria do Oriente Médio, em que as fronteiras elas foram desenhadas na Europa, ou nos Estados Unidos. Você tem uma nação muito forte. Então, dificilmente o regime vai cair por ações militares que vêm e quase que exclusivamente do alto, né, até o momento, né, mísseis, aviões, drones, não é? Isso não derruba governo. Não é? Isso com certeza pode levar a vitórias em batalhas, mas não a uma guerra que tem como fim derrubar um governo. Não há exemplo na história que isso tenha acontecido. Ainda falando sobre futuro de governo, Sidney, olhar para Israel não só por esse sentimento nacionalista, mas também o futuro de Benjamin Netanyahu. O Benjamin Netanyahu vinha enfrentando problemas, dor de cabeça na justiça, baixos índices de popularidade em Israel. Em que medida também ele fica mais fortalecido em meio a esse conflito contra o Irã? Isso assegura a sua sobrevivência política? Veja, na semana em que se iniciou esse novo embate, esse novo capítulo do embate, houve uma moção de desconfiança ao seu governo. Ele conseguiu ali superar por pouco, não é? Mas conseguiu superar. Precisamos separar, e essa é uma questão importante, o direito de Israel como Estado soberano e independente, como também o direito da Palestina, o direito do Irã de terem Estados soberanos independentes. Porém, o atual governo de Israel, o atual governo de Israel aposta
na continuidade de conflitos, em desenhar um inimigo externo, que de fato é real, não se trata de uma fantasia, mas usar essas circunstâncias, essas vicissitudes, para se manter no poder. Qual é o aspecto mais negativo desse processo? Se fecha a porta mais importante, que é a da negociação diplomática. A paz no Oriente Médio, ela avançou não pela força dos soldados, mas pela ação racional da diplomacia, seja ela árabe, persa, judaica, não é? Israelense. O conteúdo nefasto de apostar numa guerra contínua é fechar as portas da negociação diplomática. Lembremos que os grandes avanços da paz no Oriente Médio se deram exatamente quando os atores em litígio, em conflito, sentaram para negociar a paz. Cito Israel e Egito, ou mesmo Israel e Jordânia, entre outros países, Israel e os demais estados do Golfo. Então, o aspecto de apostar na guerra é obliterar as possibilidades da negociação diplomática. Então vamos falar mais sobre esse ponto, Sidney, negociação diplomática, trazendo aqui reportagem da nossa correspondente Mariana Giangiacomo, com informações sobre a reunião que aconteceu em Genebra com ministros das Relações Exteriores da Europa e do Irã e também a reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. Vamos conferir? Depois teremos mais análise. Uma fonte com conhecimento da reunião em Genebra, na Suíça, desta sexta-feira, conversou com a CNN e disse que os iranianos falaram aos europeus que concordariam com conversar com os Estados Unidos se Israel parar os ataques contra o Irã. Ou seja, os iranianos não vão conversar com os americanos enquanto Israel continuar bombardeando o país. Os europeus, então, disseram que passariam essa mensagem pela frente. Essa conversa em Genebra, na Suíça, foi entre Irã, Reino Unido, França e Alemanha e foi vista como uma conversa respeitosa por parte do Irã. Agora, além dessa movimentação na Suíça, a gente teve também aqui nos Estados Unidos a reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York, que foi uma reunião com briga, troca de acusações entre Israel e o Irã. Israel e Irã participaram dessa reunião. Israel disse que Irã já falou publicamente sobre matar Benjamin Netanyahu, matar Donald Trump, está com sangue nas mãos e pedindo simpatia dos outros países. É importante a gente lembrar de quando a inteligência dos Estados Unidos disse que havia um plano por parte do Irã para matar Donald Trump ainda durante o período eleitoral do ano passado. Isso porque existia uma avaliação por parte do Irã de que Trump no poder seria pior para os iranianos. O Irã nega essa acusação e na sexta-feira no Conselho de Segurança da ONU, pediu para que o Conselho agisse e considerasse uma violação da Carta da ONU o ataque de Israel. Aliás, considerasse uma violação da Carta da ONU os ataques de Israel contra o Irã. Os Estados Unidos, na reunião, mais uma vez disseram que o Irã não pode ter uma arma nuclear, precisa colocar um fim no programa de enriquecimento nuclear e disseram que não é tarde para que o Irã faça a coisa certa. Mais tarde, Donald Trump, ao chegar no aeroporto de Nova Jersey, para onde foi na sexta-feira, foi questionado por repórteres sobre isso e disse que nesse momento é muito difícil fazer com que Israel pare, porque ele disse que Israel está indo bem. Vamos então, Sidney Leite, mais uma vez em conversa aqui conosco. Briga, troca de acusações, foi o que acompanhamos, Sidney. Nos territórios também estamos acompanhando bombardeios em áreas civis, inclusive com ataques a hospitais. Irã e Israel se acusando de cometer crimes de guerra. Qual que é o alcance do direito internacional para pôr fim a esses ataques, Sidney? O direito internacional parece-me, nesse momento, impotente. Claro, o direito internacional é fundamental para ser um anteparo ao autoritarismo, à violência, a ações de barbárie. Não se trata aqui de desqualificar o direito internacional. Se trata aqui de fato, trazer uma abordagem realista da sua eficiência ou não. O direito internacional está sendo violado e violado, enfim,
de todos os lados que possamos imaginar e pensar. Veja, Carol, fundamental nesse momento é retomar as negociações que já vinham em curso e que foram obstacularizadas diante da ação militar do governo de Israel na última sexta-feira. Lembremos que já estavam em curso negociações diplomáticas entre Estados Unidos, o governo americano, o governo do Irã, mediado pelo governo de Omã. Elas foram interrompidas diante das ações de Israel, que entendeu que essas negociações não iriam evoluir, chegariam a um impasse, então Israel tomou a decisão, né, de fazer um ataque preventivo a- ao Irã. Sabemos que o Conselho de Segurança vive, como a própria ONU, um momento de grande fragilidade, Carol. O sistema multilateral, né, especialmente a ONU, acabou perdendo muito poder de intervenção, efetividade. Porém, detectamos nessa excelente matéria que a CNN fez sobre a reunião do Conselho, o Conselho está dividido. De um lado temos China e Rússia numa posição contrária aí ao conflito, né? E de outro lado, Reino Unido, França e Estados Unidos. Lembramos que esses seis atores, né? Esses cinco atores têm poder de veto. Então, se um deles vetar, nenhuma resolução ali pode ter efetividade. Foi um avanço, sem dúvida, a reunião dos ministros das Relações Exteriores da Alemanha, do Reino Unido e da França com o ministro das Relações Exteriores do Irã. Isso é um avanço, é um começo de desenho, né, em direção à busca de um cessar-fogo. Porém, a questão fundamental chama-se, nesse momento, Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um poder de pressão sobre Israel, têm um poder, um hard power, um poder militar, de fazer valer a sua vontade, o seu objetivo, que esperemos, né, que seja exatamente de, pelo menos, né, conseguir o mínimo de estabilidade na região, o cessar-fogo. Então, o protagonismo desse processo é um protagonismo que está nas mãos dos Estados Unidos. É necessário que o presidente Trump abandone essas suas ambiguidades de ora sinalizar com uma perspectiva, ora com outra perspectiva, porque isso, ao invés de contribuir para o cenário, ele torna esse cenário mais agudo. Atenção, né, Cid, da informação que trouxemos aqui na abertura dessa edição, de que, inclusive manifestação do ministro das Relações Exteriores do Irã, de que o país não pode mais confiar nos Estados Unidos. Inclusive, acusa Washington de trair a diplomacia, numa referência a essas negociações nucleares que você citava. No domingo passado, havia a expectativa, inclusive, de conversas entre Washington e Teherã a respeito do programa nuclear. Com essa declaração do chanceler, está fechada a porta de uma saída diplomática do conflito pela Casa Branca? Não está fechada, há informações sólidas, porque nós temos, Carol, algo quando a gente estuda guerra e comunicação, eu tive a oportunidade de estudar esses dois campos, uma das primeiras vítimas de uma guerra é a informação. É a verdade, né? Então, nós temos as falas públicas e nós temos as negociações de bastidores. Há um contato permanente entre o enviado do presidente Trump ao Oriente Médio, Steve Witkoff, com o ministro das Relações Exteriores do Irã. Essas conversas, elas existem, elas não pararam, né? E exatamente esse canal de comunicação entre o governo iraniano e o agente especial norte-americano são decisivos, são fundamentais, eu diria mais do que o Conselho de Segurança da ONU, mais do que a reunião que aconteceu ontem na Europa, né, entre os ministros das Relações Exteriores dos três países com o do Irã, é essa negociação de bastidores que explica, entre outros aspectos, Carol, essa mudança de posição do Trump,
dizendo que iria tomar uma decisão nas próximas Júlio. horas e ontem ele disse, não, daqui a 2 semanas tomarei uma decisão. Professor Sidney Leite, ainda falando sobre negociações, a gente traz aqui um outro elemento para a nossa conversa. Como estamos destacando aqui nesse bate-papo, esses encontros, essas conversas passam necessariamente pelo tema produção nuclear iraniana. O diretor da Agência Nuclear da ONU afirmou que o Irã tem material suficiente para a fabricação de ogivas, mas não há provas de que exista um plano para o desenvolvimento de uma arma nuclear. Antes da análise com o Sidney Leite, a gente acompanha o que disse o diretor. In terms of the material, I have said in my reports, we have confirmed that Iran does have, even now, enough material for several warheads. But this should not be equated with a nuclear weapon. We do not have, at this point, if you ask me, at this point, any tangible proof that there is a program or a plan to fabricate, to manufacture a nuclear weapon. There are different scattered activities here and there is the material. Sidney, aí a gente vai juntando os pontos, né? Porque o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, ele foi muito claro ontem, depois daquela reunião em Genebra, que as negociações para o fim do conflito, elas vão continuar depois dessa primeira conversa, que ele considerou como construtiva, produtiva, mas tem um ponto de partida para a continuidade dessa negociação. O Irã parar de enriquecer urânio. O quanto o regime iraniano está disposto a ceder? Carol, a situação no Irã, ela avançou numa determinada direção, principalmente depois que no seu primeiro mandato, o Donald Trump, ele rasgou um tratado, não é, feito pelo governo do Irã e os países europeus, mais os Estados Unidos, na época do governo Barack Obama, em que se suspendeu o embargo comercial e, em troca, o Irã se submeteu às sucessivas fiscalizações da Agência Internacional de Energia Nuclear. Porém, quando o governo Trump, no seu primeiro mandato, ele retirou os Estados Unidos e retomou o embargo. O governo iraniano pressionado, ele retomou esse projeto. A gente não pode ter uma ilusão idealista de que, em última instância, o projeto do Estado iraniano é possuir armas nucleares. Porque na concepção da elite religiosa militar iraniana, a base do sistema de segurança do Irã estaria na posse de armas nucleares que geraria um equilíbrio de poder. Só que Israel não aceita, porque Israel, ela própria, é possuidora de ogivas nucleares, o que dá a ela um poder assimétrico sobre qualquer outro adversário no Oriente Médio. O Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas. Israel não é. O Irã, até a vigência, não é, do acordo feito com o governo Obama, aparentemente respeitava o acordo de não enriquecimento do urânio que levaria à produção de armas nucleares. Então, o que de fato nós temos aí em jogo são conceitos de sistema de segurança, né? E esse cenário dificilmente vai se alterar. Eu diria, inclusive, que não é nem um projeto do atual governo iraniano. Eu lembro que esse projeto começou lá na década de 50, que é essa concepção de que o Irã só vai se sentir seguro em relação aos seus inimigos, né, que ele considera inimigos regionais, e não é só Israel, a própria Arábia Saudita, né, entre outros. O Irã hoje é um país isolado na medida que possui armas nucleares. Então, entendo que pode-se até usar, num processo de negociação, um discurso, uma narrativa de que esse projeto não existe, nunca existiu e não existirá. Mas, de fato, a concepção da ideia de segurança dos líderes iranianos passa pela posse de ogivas de armas nucleares.
Sidney, caminhamos aqui já para o fim dessa nossa conversa, até por respeito à sua agenda. E, claro, a gente encerra esse nosso bate-papo com um olhar para os próximos dias. O que a gente pode esperar sobre essas negociações, sobre esse conflito entre Irã e Israel? Donald Trump deu um prazo aí de 2 semanas para decidir se os Estados Unidos vão entrar diretamente no conflito. O que pode acontecer em 2 semanas? Carol, o Oriente Médio é aquele cubo mágico, tá? Ele é muito mais complexo do que eu diria até do que um jogo de xadrez, né? Muito mais complexo que um jogo de dama. Há alguns elementos aí que, mesmo a gente fazendo um esforço de síntese, nós não trouxemos. Um deles são os países do Golfo, liderados pela Arábia Saudita, que pressionam hoje o governo Trump para que o governo Trump volte à mesa de negociações e pressione Israel para aceitar um cessar-fogo. Então, nós temos aí um equilíbrio de pressão, né? O atual governo de Israel, acreditando que só vai atingir os seus objetivos no campo de batalha, quer dizer, no caso, no espaço aéreo, né, do conflito, os países árabes, especialmente do Golfo, apostando numa negociação diplomática, e o próprio Irã, que não tem condições de levar essa guerra durante muito tempo. O Irã, militarmente, economicamente, encontra-se muito debilitado, né? Então, eu novamente atribuo um protagonismo aí aos passos a serem levados a cabo pelo governo americano. Ele tem condições de pressionar Israel, né, no sentido de um cessar-fogo e aí retomar as negociações para que se tenha um controle maior sobre o governo iraniano e o seu programa termonuclear. Professor Sidney Leite, professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco. Mais uma vez, muito obrigada por essa conversa, professor, e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. É sempre um prazer conversar com você, Carol. Prazer, professor.